Dentro desse processo de Lilith, nas tradições, nós temos Ishtar, que é a Vênus da Babilônia, e que é a mãe de Tammuz, 3000 a.C. Depois tem Astarté, que é a deusa dos hebreus e dos fenícios, 1470 anos antes de Cristo. Tem Ísis dos egípcios, que é a grande deusa, a grande mãe, que representa a lua, na própria representação da lua, 1700 anos antes de Cristo. Tem a Cibele dos gregos, que representa a deusa lua, 100 anos antes de Cristo. E tem Maria, que representa a dominadora da lua, a própria lua, o aspecto feminino, sol-lua, Jesus-sol, Maria-lua, no ano 7 antes de Cristo, quando ela engravidou. Se tornou lua cheia, né? Porque Jesus nasceu no ano 7 antes do ano 0. Então ela engravidou possivelmente no ano 8, ou entre 7 e 8 antes do ano 0. E através de Lilith nós temos referências desse ser nos livros dos mortos, que diz que ela é meia mulher e meia serpente. E a sereia que a gente conhece é uma transmutação similar, só que é peixe, serpente, ondina, serpente. E a sereia é perigosíssima. Falam do boto do Nordeste que engravida mulheres descuidadas que ficam na beira do rio em noite de lua cheia. Na realidade é o filho do fazendeiro lá que faz isso. Mas aí não tem nada de boto, aí é folclore. Mas existem ataques de íncubos e súcubos como esse que eu falei pra vocês. De ondinas. E ela te pega mesmo, te pega na hora, dentro da água. Aí você não escapa, ela é muito forte na água. Aí ela te usa na água. Tem um ataque de íncube dentro da água. Aí você geme para doer, porque ela é fogo, ela é terrível. A sorte é que ela não me atacou, atacou a outra pessoa que estava lá. Só que ela pulou fora também, já conhecia a peça. Então é meia mulher, meio peixe também. Então são as famosas ondinas ou sereias. Mas essa lua escura, essa lua posterior a que a gente vê, lua oculta, ela é oculta da mulher. Então quando a gente faz o nosso horóscopo, existe a casa da lua e as influências da lua, como vocês conhecem. Diametralmente oposto, vocês têm que colocar mais uma lua, que é essa lua aí, chamada lua negra ou Lilith. E lá então ela mexe com todos os problemas psicológicos, todos os problemas emocionais, todos os desequilíbrios. Se ela estiver grudada com Marte, a pessoa, se for mulher, tem tendência ao lesbianismo e quase não falha. Se ela está ligada com algo feminino, com Vênus, por exemplo, aí o homem começa a desmunhecar. Então foram feitos vários horóscopos de seres famosos, como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele era terrível. Ele andava com prostituta para cima, para baixo. No final, ele teve incesto com a irmã. Ele teve uns negócios horríveis, sexualmente falando. É totalmente desequilibrado. Pervertido. De repente era um gênio. De repente era uma coisa maravilhosa. Mas emocionalmente era um lixo. E as pessoas que são desequilibradas emocionalmente, e tem muitos assim, você sabe, não precisa falar, são bem desequilibrados. E se vocês analisarem o mapa astral dele, e colocando a lua negra diametralmente oposto, e ver a influência que está ocorrendo ao lado, vocês vão ter grandes respostas. É o que os grandes psicólogos usam e os grandes astrólogos também começam a usar. A lua negra. A astrologia normal não usa a lua negra. Somente a espiritual, que conhece esses fatores de alma. Veja, George Sand foi uma pessoa fantástica, com seus escritos, com seus conhecimentos. Ela tinha um aspecto masculino muito forte. E a lua negra era grudada com Marte. Então ela tinha tendências ao lesbianismo enorme. E caiu nisso mesmo, né? Era uma mulher totalmente feminina, mas de repente era masculina. Ela batia no homem, desequilibrada, emocionalmente falando. São esses desequilíbrios da lua negra. E Hécate, ela representa esta configuração. Ela é voraz, insaciável, impura. Depois nós temos um outro aspecto, que é a sequência de Hécate, que é Core. Core, filha de Deméter, que foi raptada por Plutão, e Plutão fez de Core a sua mulher. Então ela virou uma diaba, vamos dizer. Ela passou a ser Perséfone, a mãe dos infernos, a mulher de Plutão. Então ela está atrás de muitos desses processos diabólicos também. Aí vem os rituais Vika, que mexem com essa figura. Muitas pessoas falam, uma coisa bonita, tem fruta, tem flor, é gostoso. Mas peraí, quem que está conduzindo? O que está atrás? De repente, sem a gente perceber, acontece um problema terrível lá. A coisa inverte. E aí, em vez de ter aquele ambiente, muda tudo, vira uma prostituição geral, vira uma libertinagem total. E quando a pessoa acorda, é tarde. Já entrou na orgia, na gandaia, já perdeu tudo o que tinha que perder em termos de valores, em termos de ética e de moral. A gente tem que tomar cuidado. Porque isso é de repente. Nós temos um caso, eu digo nosso porque eu estava envolvido, mas eu não estava lá, eu não entrei nessa, acho que não, pelo menos não me mostraram até agora. Nós estávamos fazendo um ritual, isso há muito tempo atrás, num local que é lá no norte da Índia. Então existia um ritual, a gente estava fazendo, um ritual maravilhoso, de repente teve uma reversão lá, e a coisa foi complicada. Né? Ixi, aí existiam pessoas que estavam quase no padrão de Arate, no padrão de iniciação elevadíssima, para ganhar os trunfos da vitória, mas virou um bicho. Realmente houve uma deturpação geral e uma degenerescência geral.
total. Foi uma reversão. Então nós temos que tomar cuidado onde a gente pisa, com o que a gente anda e com o que a gente faz. Às vezes um ritual de bruxaria, às vezes um ritual Wicca, ele é inocente, as coisas vão, mas de repente pode, se a pessoa tiver mais intenções, complica. Então a gente tem que conhecer muito bem quem está atrás deste processo. Tem que ter confiança nele, senão pode entrar bem. E é de uma hora para outra, não avisa. É agora. Puf, o que acontece? Perséfone corresponde a Proserpina para os romanos. E Hécate é a própria lua negra, a lua oculta, o cone da lua. E ela é representada como demônio de 3 cabeças, onde tem um cão raivoso, onde tem uma vaca, que representa mais tranquilo, e onde ela representa o leão, símbolo da inteligência, símbolo do domínio. Então são os 3. São 3 fases, olha só. Hécate tem uma fase que ela é má, ela judia, ela arrebenta com a gente. Tem uma fase que ela é má e boa. Ela vira o rosto para você, mas te atende, com má vontade. Tem uma fase que ela é boa. Dentro da mitologia, dentro da evolução de Lilith, a gente tem essas fases. A Lilith inicial, pelos ataques de Adão, era má. A outra intermediária, na época de Ishtar, que eu falei, ela é mediana. Mas na época futura, que é a Maria, que vai se apresentar, é a boa. É a grande transformação. E Hécate, ela era respeitada nas encruzilhadas. Então a macumba é muito mais anterior do que a gente pensa. Nas encruzilhadas de 3 saídas, a gente tinha oferendas para essa figura que é Hécate. Alimentos vermelhos, dava cebola também e peixes que ela gostava. Peixes são as ondinas. A cebola, porque tem aspectos mágicos a cebola. A cebola, dentro da magia, é fantástica. Minha mãe curava tudo com cebola. Não sei o que ela fazia nas rezas dela, era católica, mas uma cigana ensinou e ela curava tudo. Eu nunca peguei infecção, dava descalço, furava pé, passava lata, rasgava, era moleque travesso. Aí ela mandava pegar aquilo que eu pisei, que me machucou, e punha dentro da cebola com azeite, e ela mudava totalmente a cebola. Ela falou, tá aí, a tua infecção tá na cebola. Eu olhava pra ela e falei, mas nunca, pelo menos nunca aconteceu nada. Um dia, ela tinha uns negócios estranhos, ela mexia com essas coisas, mas pura, inocente, ela comungava todo dia, mas tirava sorte. Ela ia pro padre, o pecado dela era tirar sorte. E falava pro padre, mas não vai lá. Mas não tinha conversa. Vinha a cigana tinha prioridade. E um dia eu fiz uma bomba, eu tinha acho que 8 anos. Peguei pólvora, coloquei naquelas garrafas de leite antigas. Inocentemente não, era terrível. Enchi aquele negócio, soquei, botei fogo numa mesa que tinha no quintal, que ia ser mandada para outro lugar, e meus 2 irmãos mais velhos. E eu já estava lá embaixo escondido, e meu irmão mais velho que acendeu. Conclusão, a hora que ele acendeu e baixou a cabeça, quando estava com a testa nessa altura, explodiu. Então rasgou tudo aqui nele e levantou o couro cabeludo. Então a gente vê aquele sangue escorrendo, tudo aberto aqui, o cabelo aqui atrás. Todo mundo chorando. Entramos lá. A hora que a minha mãe viu, aquele negócio todo. Aí, as casas antigas tinham aranha, tinha teia de aranha. Era comum isso nos forros. Era difícil limpar porque eram muito altas. Não tinha vassoura que alcançava. Aí ela chama picomã. Então ela foi lá e fez um picomã, que ela chamava. Foi lá, me deu 2 vassouras, pegou aquele negócio cheio de pó, cheio de teia de aranha, não sei o que lá, puxou a cabeça do moleque pra baixo, fechou aqui, colocou aqueles emplastos ali, com aquele negócio sujo, de poeira, de aranha. Falou, não, isso aqui é magia, vai ficar pronto, vai curar e não tem problema. Conclusão, não teve infecção, fechou, cicatrizou e ninguém nunca percebeu que tinha acontecido isso. Só ficou uma marquinha branquinha que deu até um item bonito nele. E tem coisas que são inacreditáveis que a gente participa. Então, atrás desses processos de magia, de oferendas, de rezas, tem muita coisa interessante. E Hécate está sempre com cadelas negras do lado dela. Cadelas violentas que atacam os homens e viram súcubos. Né? Aí vem as impulsas, que também são as queridinhas dela, de Hécate. Tem cabeça e tronco humano, serpentes como cabelos, nádegas cinzas e ásperas de asno. Então a mulher tem nádega de asno. Tem uma perna de asno e a outra de bronze. Tem um pé humano e outro de águia, ou então casco de cavalo. Ela usa carruagem puxada por cães negros e faz ataques sexuais. Já pensou ter um ataque sexual dessa figura? É horrível. É um asno misturado com mulher. E Zeus se ligou com um ser desse. Até Zeus entrou com história com os íncubos e súcubos. Que ele fez de tudo, Zeus. E ele se ligou com Lâmia. E teve uma filha chamada Escila e outros filhos. E Hera, que era ciumenta, matou todos os filhos deles e deixou apenas Escila ficar. E essa Escila provocava incesto em todo mundo. Foi o maior problema da época, segundo a mitologia.
Então ela se transforma, a Hécate, de cadela, de mula, de novilha, mulheres lindas com cabelos presos com uma caveira. Então se aparecer na noite de vocês uma mulher com uma caveirinha prendendo os cabelos longos, pula fora que é fria. O sinal dela é caveira. E se aparecer o homem também com pulseira de caveira, cai fora que é fria. Começa por aí, vai te sugar até se virar uma caveira. Aí vem estas Mormólices Equidna, que foi a mãe de Cérbero, o cão de 3 cabeças, que ficava nos inférios segurando a alma no seu julgamento. As górgonas, quimera, esfinge, dragão, elas só ficam quietinhas quando a gente tem perfume de Narciso, o mais bonito dos seres. E o perfume de Narciso, ele era usado por Deméter e por Perséfone. Então ele provoca encantamento, provoca situações complicadas. É uma espécie de um óleo narcótico misturado com açucenas, com flores. Vocês já viram as figuras com flores perfumadas? Existe uma magia. As Amazonas, que deram nome a um dos nossos estados, são as filhas de Ártemis. E Ártemis é Hécate, ela usa uma flecha também. As Amazonas usavam flechas, eram guerreiras, eram arcos pesadíssimos de bronze que elas conseguiam atirar. E para mostrar que elas eram poderosas, não queriam saber de homens. E tem a revolta de Lilith, que mulher que não aceita homem, ela tem problema de Lilith, não aceita homem. E homem que não aceita mulher, é a mesma coisa, tem problema de Lilith. Então elas cortavam um dos seios, deixavam lisos, para poder usar o arco com mais precisão. Matavam seus filhos homens, ficavam só com as mulheres. Uma vez por ano, elas iam numa região chamada região Gargária, onde elas tinham relações sexuais com os homens e voltavam grávidas. E alguns homens deixavam para judiar. Então quebravam todos os ossos dos braços e das pernas, ficavam defeituosos, tortos, para mostrarem que elas eram perfeitas. Então veja onde chega essa rebeldia contra o sexo. E aí o homem também teve as suas rebeldias. Ligado a Tebas, nós tivemos o ápice do homossexualismo. Eu não digo quem é. Tudo bem, vai fazer o que quiser, o seu livre-arbítrio. Dentro de 4 paredes, faça o que quiser. O problema é dele, o problema é dela. Mas sair por aí dizendo que é certo, aí é um movimento lilithiano muito forte. E isso conspurca a sociedade, conspurca os costumes. Ninguém é contra a prostituta. Nunca. Ninguém é contra o bandido, ninguém é contra o ladrão, ninguém é contra o assassino. Nós somos contra a conspurcação. Somos contra o homossexualismo, não com o homossexual. O homossexualismo é divulgar esses aspectos dizendo que é certo, que é correto, que é o bonito, que é a moda. Não, isso é errado. Isso é contra a lei divina e vem castigo em cima. Tanto é que a AIDS é um dos castigos que vem. E tem outro já marcado aí para ser inserido. Logo, logo vai aparecer uma nova doença mutante. Está aí para ser colocado logo, logo. Porque nada existe que impeça o amor real, puro, entre 2 homens, entre 2 mulheres. Que até isto redunda em sexo. Pode até acontecer. Mas é algo diferente no conceito deles. Então não existe aquele erro, não existe aquele pecado. Existe um amor diferente. Que para mim, por exemplo, não dá. Para você, talvez, dê menos ainda. Mas para ele dá. Mas uma relação de um amor puro, homossexual, nada contra. Eu não sou. Nunca tive essa experiência. Mas não tem problema nenhum. Os russos beijam na boca os homens, mas faz parte da cultura. Os eslavos, os tchecos, não tem nada demais. Então veja, atrás dessas Amazonas tem muito do processo lilithiano, essa revolta contra o marido, esse processo de independência. Aí veio o homossexualismo, que eu estava falando, de parente, Tebas, onde houve a conspurcação, é o teste da esfinge. Você tem que responder, inquiridora, o que é que de dia tem 4 pernas, ao meio-dia tem 2 e no entardecer tem 3? Até que Édipo falou, o homem, porque quando é criança ele gatinha como animal, 4 pernas, quando ele é adulto tem 2 e na velhice tem 3, que é a bengala. Você está salvo. Então ela quis dizer o processo da evolução, que é o homem, que está atrás. Então a Fix, que é a esfinge de Tebas, se joga e se mata e libera Édipo, que quer dizer pés inchados de busca da verdade. Então eu encontro com uma esfinge, eu encontro com um súcubo, eu encontro com essa realidade inquiridora. E elas são inquiridoras. A mulher é inquiridora. Onde vocês estão? O que vocês têm? O que você está fazendo? Quem estava lá? Quem é fulano? Que papel que é esse? Que cartão que é esse? Que cheiro que é esse? Que roupa que é aquela? A mulher é assim? A mulher é desconfiada, é ciumenta. O que é o ciúme? É exatamente esse processo de domínio, esse processo de é meu, é teu e de mais 200 aí que gostam dele. A gente não sabe quem gosta dele ou dela, mas tem esse ciúme que é coisa de Lilith. Existem ciúmes terríveis, que levam à morte, levam a crimes, são terríveis. E as Amazonas, então, tem tudo disso. Mas também, em contrapartida a todo o processo do homossexualismo, a mulherada também da época grega se revoltou. E elas fugiram para Lesbos, é uma ilha chamada Lesbos, e lá provocaram a mesma coisa dos homossexuais masculinos, né, que eram terríveis. Preferiam os homens do que as mulheres. E as mulheres começaram a preferir as mulheres do que os homens. Aí vem esse processo lilithiano, de dissociar, de fazer a dicotomia homem-mulher. Aí nasce o lesbianismo na ilha de Lesbos. Então, todo o processo do lesbianismo
lesbianismo, do homossexualismo é um processo tratado por conhecimentos lilithianos. É a própria alma e os valores de alma, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação. Tem que achar a raiz e a verdade. E esta própria Hipólita, que detestava homem, que matava homens, que matava crianças, quebrava pernas, era a pior de todas, por isso que era a rainha das Amazonas, ela tinha um cinturão de ouro. E Heracles, ele nos seus trabalhos, que foi o nono, tem que conseguir esse cinturão de ouro. E ela era terrível, ela matava todo mundo, mas ela se apaixonou por Hércules, pela sua força, pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua astúcia, e namoraram um pouquinho. E desse namoro, então, ela simplesmente deu o cinturão para ele, não precisou brigar. Mas aí, o que aconteceu? Veio a revolta, porque ela se sentiu traída, porque ele não ficou com ela, ele voltou, foi embora. Aí, a guerra geral. Mulheres e homens. Representa todo o conflito de mulher e homem, é Lilith. E o arquétipo é Hipólita e as Amazonas. E nós temos isso muito dentro da nossa própria história, da nossa própria pátria. Circe, lembro de Circe? É aquela que cantava, bonita, uma mulher sensual, porque existe o aspecto do ataque violento, massacrante, que machuca e tudo mais, mas tem o outro que é o contrário. Ixi, esse é terrível, que é o oposto. Nossa, você vem, ela te dá um cafuné na cabeça, nossa, você fica arrepiado até o dedão do pé trepida. Ela te dá uns beijos aqui na orelha, que a orelha chacoalha. Ela fala com você, o perfume dela fica fazendo as narinas blu 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 voarem. Os olhos ficam inebriados, a gente fica enfeitiçado. Ela encosta, parece um veludo, uma coisa gostosa. O hálito dela é um perfume dos deuses. A temperatura dela é a temperatura mais gostosa, mais aconchegante, não dá vontade de largar da mão. O corpo dela tem uma lisura, que é uma coisa linda, uma quentura, que é uma coisa fabulosa. E a gente não se afasta dela. É o contrário, ela te pega pelo outro lado. Temos que tomar cuidado. Às vezes a gente começa a sonhar muito com seres assim, também são ataques de íncubos e súcubos. Só que ele vem com outro approach, com outro processo. E Ulisses foi atacado. E aqui vem uma coisa triste que eu vou ter que contar. Sabe o que fizeram? Pegaram todos que estavam com Ulisses, todos os guerreiros. Porque tem a Ilíada, que Homero escreveu, que foi a ida a Ílion para pegar Helena de Troia. Aí veio o cavalo de Troia, tudo isso. E a volta é a Odisseia. É na Odisseia que acontece isso. Ele encontra Circe, aí tem a sereia, que ele é preso no mastro para ouvir, aí entra no encantamento dela. Transformaram todos os seus soldados, todos os seus companheiros em porcos. Todos viraram porcos. Virou uma porcaria. E os porcos, eles andavam como porcos, se jogavam no chão como porcos, comiam como porcos. E ela jogava migalhas. E fazia dos homens o que queria. É um encantamento. É terrível. Qual é a mulher que vocês acham que é a mais linda de todas? Representada por Liz Taylor, de olhos violetas. Aquela mulher tão linda. O corpo não é tanto, mas o rosto dela é muito bonito. Elizabeth Taylor. Vocês conhecem a história dela. Quem que ela foi? A grande Cleópatra. Então, Cleópatra, todo mundo pensa que ela foi linda, uma mulher perigosa, que pegava todos os corações dos homens. Era a maior bruxa da paróquia, o maior bagulho que existe. A mulher era horrorosa. Nossa, vocês podem olhar a mulher mais feia que vocês já viram na vida, joga debaixo das rodas de um trem, passa em cima de uma moto e pisa em cima 3 horas, aí ela vai ficar mais bonita do que a Cleópatra. Mas só que ela tem a capacidade de enfeitiçar, e a pessoa via, através do feitiço, uma outra mulher. E não tem homens enfeitiçados? Você vai, caramba, como é que o meu marido, como é que esse homem conseguiu se afronhar, conseguiu entrar com essa sirigai? É feitiço. Então existem práticas de feitiço. Existem práticas de pombagira, existem práticas de magia, onde a gente entra no feitiço e vê uma coisa que os olhos mostram como sendo outra. O maior bagulho, a maior encrenca, e a gente vê como a maior solução da nossa vida. É o feitiço. Casa e ainda ela limpa tudo que ele tem. Eu tive um irmão que aconteceu isso com ele. Eu falava, sai do encantamento, tchê. E ele quis sair do encantamento. Acabou nessa e foi muito triste o fim dele. Bom, Circe representa este outro aspecto da sexualidade feminina. Forte. Mas é um ataque de íncubo e súcubo também. E ela é a rainha dos encantos. Ela consegue frear Ulisses na Odisseia, menos Eurículo, que não quis olhar para ela e não quis ouvir o que ela falava. Então ele não foi enfeitiçado, o único que não foi. Que ele enfeitiçava pela palavra e pela visão. Olhava nos olhos, já estava ganho. Aquele olhar com aquele piscar. É meu. É fantástico. E os homens são transformados em porcos. Mas ela queria Ulisses, porque Ulisses era o herói. E ela também era uma mulher poderosa. Ulisses ganhou essa mulher. E conseguiu liberar todos os seus. Conseguiu vencer o feitiço pelo amor. Usa seu amor para enfeitiçar e o amor para libertar o feitiço. É só amar quem é a feiticeira. É como macumba. Por pior que seja um macumbeiro mais potente, se a gente sentir ódio, a macumba pega. Se eu sentir raiva, pega. Se eu achar ruim, se eu ficar nervosa, pega. Se eu me ofender com as ofensas dela, pega. Que é o que eles fazem, que é para criar uma desestrutura
estrutura psíquica para poder jogar o lixo em cima. Mas se eu ficar tranquilo na minha, rezando a minha Bíblia, orando, amando aquela pessoa, jogando reiki, jogando amor, saúde, felicidade, prosperidade, o feitiço volta contra o feiticeiro. Então a melhor maneira de prejudicar uma feiticeira e acabar com o feitiço é amar o feiticeiro e amar quem manda o feitiço. Mas não acontece, as mulheres têm ódio da sirigaita. Então tem que amar para evitar esses problemas. Esse é o amor. E o porco é usado em praticamente todos os rituais diabólicos, todos os rituais que mexem com o amor, que mexem com o domínio do homem. Então tem que dominar o homem, tem que ter um porco no caminho. As mulheres pensam da gente como porco. Você judia da gente, mas pelo menos aumenta a torcida alviverde. Medeia, vocês conhecem a sacerdotisa de Hécate, que era amante de Jasão. E teve filhos com ele, despeitada por Jasão, ela mata todos os seus filhos. É o famoso drama de Medeia. Aí tem os filtros de Circe, que são filtros de magia. Ela cria um filtro em cima de você, você não vê outra coisa. Só vê o que ela quer. As drogas, muitas drogas psicodinâmicas que elas usam, as feiticeiras, talismãs. E aí vem o alho. O alho sempre foi o talismã contra Hécate, contra essas magias do mal. Por isso que dizem que alho é quente. Por isso que eu como alho todo dia. É um costume que eu adquiri, porque é bom pro coração. E ele é uma espécie de um antibiótico natural. Ele é muito bom para afinar o sangue, para reforçar e também protege contra esses efeitos. O porco, é que o porco, ele é ruminante, ele come qualquer coisa, ele é sujo, ele não toma banho, ele tá sempre no meio da lavagem, né? Vocês já viram o porco como é que era? Mas o porco representa o mais vil dos animais, come porcaria. É o que tem o fígado mais poderoso para digerir, processar o que ele come. E o porco representa este processo de aviltamento do homem, de menosprezo do homem. É que é dominar o homem. Por que transformar num porco? Porque o porco é um bicho aí que eu piso, chuto, jogo lixo, ele come, lambe meu pé, faz o que ele quer, tira o sapato e me lambe o pé, ele faz o que você quer. É nesse sentido. A gente tem a expressão, isso é uma porcaria. Pô, você tá fazendo porcaria. E aí vem as bruxas e a Idade Média, que é importante a gente falar. A origem das bruxas está com Deméter, que é a mãe da natureza. Ela tinha uma filha Core, ela estava pegando flores no campo e ela foi raptada então por Plutão e levou para os mundos interiores e fez de Core a sua mulher. Então ela passou a ser Perséfone, mudou de nome, e rainha dos infernos. Ela sumiu. Quando Plutão pegou, ela gritou muito. Ai, cadê minha filha? É a voz dela. Então as deusas saíram do Olimpo e não acharam, porque ela estava nos infernos escondidas por Plutão. E procura aqui, procura lá, ela não achou lugar nenhum, nem Palas Atena, com toda a sua sabedoria, conseguiu. Nem Hera, que era a mulher de Zeus, conseguiu. Ninguém conseguiu. Então o que ela fez? Ela se metamorfoseou numa bruxa. Aí nasce a bruxa. Numa velha, sofrida, com roupa suja, com aquele chapéu bicudo, com o nariz comprido, com berruga na ponta do nariz, com uma vassoura, e oferecia serviços de limpeza com a vassoura. Então ela batia de porta em porta para poder entrar nas casas para ver se achava a filha dela, que era Core. Ela achava que estava na casa de alguém. Então ela ia limpar, revirava tudo, não achava, ia para outra casa e chorava. Até que uma mulher passou, viu essa coitada chorando. Por que você chora? Ela contou a história. Roubaram a minha filha. Eu perdi minha filha, não acho mais a minha querida Core. Já não era Core, já era uma diaba, porque foi raptada por Plutão. Aí eu falei, mas tem aí uma mulher que é Metanira, teve um filho chamado Demofonte. Por que você não vai trabalhar na casa dela? Ela tem uma criança que nasceu, você pode matar a saudade, ser a babá dela. Aí ela foi. Aí vem a ligação de bruxa com criança. Aí ela pegou, a mulher saía para ir no supermercado lá no Extra, então ela pegava o moleque, que é Demofonte, e queria torná-lo imortal. Passava no ritual do fogo. Por exemplo, Tétis, que era a mulher de Peleu, que era uma Nereide, ela matou 6 filhos no fogo. Não conseguiu, queimou 6. Passou do ponto, para deixar como sagrados. Só o último que conseguiu fazer, que foi Aquiles. Só que ela segurou no calcanhar e o calcanhar não foi imortalizado. Era o ponto fraco dele. E ele morreu pelos calcanhares. Se esvaiu em sangue, saindo pelo calcanhar, que era o único ponto mortal. E morreu pelo calcanhar. Então, ela fazia isso. Até que o dia Metanira chegou, você é louca, doida! Então olhou aquela bruxa passando a criança no fogo, aí ela se levanta, se metamorfoseia numa deusa poderosa, linda de morrer, esplendorosa, e fala, mulher burra, eu estou tornando Demofonte imortal, e você me atrapalhou. Então a partir de agora eu exijo que aqui seja erigido o templo de Delfos, que aí nasce o templo de Delfos, o templo da iniciação. Homem, conhece a ti mesmo. E onde vai gerar aqui homens que vão ser deuses nesse templo. Aí nasce o templo de Delfos, naquele local. E ela não achou. Então ela falou, quer saber um negócio? Não trabalho mais, não cuido mais da terra, que se dane. A terra começou a ficar careca, começou a ficar sem vegetação, sem plantas, começou a morrer, começou a ficar árida. Aí Zeus coçou a cabeça e falou, pelo amor
amor de Deus. Aí chamou Deméter, mãe da natureza. Olha a terra como é que tá. Falou, não mexo mais nisso. Só volto a cuidar da natureza se você trouxer a minha filha de volta. Aí Zeus, que sabe tudo, falou, vai ser complicado. Então ele desceu lá nos infernos, foi falar com o irmão dele, oposto, que é das trevas, que é Plutão. Falou, vamos fazer um acordo. Lá tá feio, meu. Aqui o inferno tá feio, mas lá tá pior. Então, o que vocês vão fazer? Aí então, ele falou, tá bom, eu deixo ela voltar aqui para a face da Terra a cada 3 meses. Na época eram 4 meses, mas vamos falar no nosso calendário, 3 meses. E aí, tá bom, então é um acordo. Ela vai, fica 3 meses e volta para cá. Mas você deixa ela ficar lá? Deixa. Tá bom. Então ele já falou com a mãe, já sei onde a tua filha está, tá lá. Ela vai ficar com você 3 vezes por ano. Ela já é mulher, pô, já é adulta, já é maior de idade e é mulher do Plutão, do meu opositor. O que você quer que eu faça? Não tem o que fazer. Ela falou, tá bom, eu aceito. Então antes que a filha voltar, um pouquinho antes, ela embelezou a terra, perfumou, coloriu, fez nascer flores, fez nascer a primavera. Aí nasce a primavera. Daí vem a bruxa ligado às flores, ligado ao Vika, ligado à magia, que é Deméter da natureza, que é todo o processo. Aí então a filha veio, a terra estava linda, perfumada, cheia de cores, cheia de flores, para enaltecer a volta dela. E aí nasce a primavera. E aí nasce a bruxa, nasce todo o processo que a gente vai falar aqui para frente. A bruxa começou a entrar no contexto humano, nosso, ocidental, no ano de 1200 depois de Cristo, em manifestações satânicas. Foi terrível. No livro Eclesiastes tem, não há pior veneno que o da cobra, e ira pior do que a mulher. A mulher irada sai de baixo, ela faz besteira. Então a mulher a gente não pode deixar irada. Então tem que sempre dar um jeitinho aí, porque a mulher irada é fogo, ela faz besteira, faz mesmo. Ela é perigosa, ela não mede consequências. Então é melhor morar com um leão do que com uma mulher má. Isso é Bíblia que está escrito aí, não sei eu que estou falando. Vai reclamar com quem escreveu isso. Provérbios 7, 25 e 77. A mulher é mais amarga do que a morte, quando ela quer. É uma armadilha, o seu coração é uma cilada. Suas mãos são cadeias. Quem ama a Deus foge delas e quem é pecador é capturado por elas. Isso foi a base da Inquisição contra a mulher. Aí foi a base religiosa dos falsos padres, que eram os maiores pecadores e vieram atrás dessa coisa. E chegaram à conclusão que a mulher não tem alma. Homem tem alma, mulher não tem alma. É desalmada. E é mesmo, faz a gente sofrer. Judia da gente, domina a gente. Nós, você é judia da gente ou não? A mulher é desalmada, ela não respeita a alma dos homens. Os homens concordam? Mulher não é desalmada? Então, no contexto religioso, mulher não tem alma. Então veja onde colocar a mulher. Debaixo da barriga da cobra, que é de Lilith. Aí foi uma revolta muito grande. Então foi um ataque contra a mulher. Ataque da igreja contra a mulher. Mulher não tem alma, vão acabar com ela. Aí começaram interesses de terra, interesses econômicos, interesses expansionistas. Então tinha uma mulher que morava sozinha, roubava tudo, diziam que ela era bruxa, roubava o gado dela, roubava as terras dela, e a igreja botando no bolso lá, que era na época o pedir mais cedo que existia na igreja católica. Templo é dinheiro, bota dinheiro aqui. Então começaram o ataque às bruxas. E aí veio todo esse processo. Até que na bula de Inocêncio VII, em 1484, e numa obra de 1487, que é um martelo das malfeitoras, chamado Maleus Maleficaram, bate, condenado à morte. É isso que quer dizer. Que os dominicanos Jacobus e Hércubus fizeram e desenvolveram. Então foram a base da Santa Inquisição, que depois os protestantes seguiram através, posteriormente, de Lutero, de Calvino e de Henrique VIII. Aí vem a bruxaria, o ataque às bruxas, a Santa Inquisição, que santa não tinha nada. Porque queimar uma pessoa viva é contra o 5º mandamento, que é matar. É matar da pior maneira possível. Ver o sofrimento em praça pública de uma mulher, principalmente mulheres, que eles tinham ódio de mulheres na época, usava a mulher para tudo, aproveitava da mulher, mas a mulher não tem alma. Quer dizer, é terrível isso. Então foi uma fase muito ruim nos princípios femininos. Então a Inquisição teve esses aspectos nojentos, asquerosos, atrapalhou a evolução. A gente já era para ter avião há muito tempo, tecnologia, internet, há centenas de anos atrás. Não com esse atraso e tudo isso de uma vez no final de ciclo. E esse ataque às bruxas, na realidade, tinha muitos cientistas que morreram queimados por serem químicos, por serem físicos, por serem pesquisadores, alquimistas, por exemplo, morreram queimados. Veja como nós perdemos da ciência. E o próprio, um dos maiores videntes que tem, que é Michel de Nostradamus, era médico, pesquisador, tinha coisas fantásticas. Então ele escapou da Inquisição. E ele escreveu as Centúrias, conseguiu escrever de um jeito que ele não foi julgado. Senão ele ia ser morto também na própria Inquisição. Foi uma idade negra com palcos de sofrimento, assassínios no sul da Alemanha, norte da França, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, principalmente na cidade de Salem, que é Melas.
Ela foi abolida em 1736 e a última queima oficial foi na Suíça. Tinha que ser na Suíça, em 1782. Mas, apesar disso, existem registros ainda de 1836 na Alemanha, 1850 na França e 1877 nos Estados Unidos. Como a coisa pesou, como a coisa foi ruim. Bruxa corresponde a witch do inglês, a Wiccan do alemão e a Wicca do anglo-saxão. Que aí dão os rituais correspondentes, que eu já falei para vocês. Significa adivinhar, significa profetizar. E o relato de uma bruxa está na Bíblia, no livro 1 de Samuel, onde Saul foi furtivamente buscar a feiticeira de Endor para tomar informações, para evocar Samuel, que estava morto, uma prática de necromancia, para dizer o que ia acontecer. Samuel falou: se os filhos vão morrer, você está frito, você vai morrer também. Você já perdeu a guerra. Ele ficou com aquele choque. E aconteceu. Aconteceu que os 3 filhos morreram na guerra e ele então colocou a espada, protegida com calços, e se jogou em cima da espada para não ser morto por um filisteu qualquer. Foi terrível. As datas dos rituais de bruxa estão aí. Se vocês são bruxas, a gente logo vai descobrir, é só procurar vocês nessas datas. 31 de outubro, que corresponde ao Halloween, que é uma festa americana, mas é uma bruxa que não leva nada, é tudo fantasia, é tudo besteira, a não ser que haja ruindade no meio. Daí é água com açúcar, 31 de outubro, que é o Halloween que vocês conhecem, festa americana. É doce ou travessura? Máscaras, você conhece a história. Dia 31 de julho é muito importante, é o dia que o mal não tem poder, é neutralizado. Então a gente pode fazer grandes coisas de magia no dia 31 de julho, porque foi o nascimento de Helena Petrovna Blavatsky. E esse ser, quando nasceu, ele parou o jogo do bem e do mal, porque ele entrou no contexto evolutivo. Então tem esse poder. E dia 31 de julho, à meia-noite, para o dia 1º de agosto, ou às 0 horas do dia 31. Então isso ainda não é uma certeza, isso ainda é um problema. Ou é 30 para 31, ou é 31 para dia 1º. Mas é dia 31. Então, faça um dia 31, pronto, acaba a dúvida. Mas faça as 2 meia-noites. Faz a meia-noite anterior e a meia-noite posterior. E normalmente, pessoas envolvidas com essas coisas nascem à meia-noite. Eu também nasci 2, 3, 4, 5. Epa, o negócio tá pesado aqui. Acho que é melhor a gente acabar a conversa, senão a gente vai entrar em frio aqui. Outro dia super importante é o dia 1º de maio, dia do trabalho. Mas o dia 1º de maio é o dia, e principalmente quando tiver lua nova, a lua vermelha, aquela lua que fica no céu grande, a maior magia que tem é 1º de maio. Depois o dia de todos os santos, que aí tem os santos da igreja e os diabos também, que é santo, só que é santo das trevas. É o dia da bruxaria, é dia de todos os santos, que é o finados, que acompanha finados. Depois, 2 de fevereiro, que é o dia de Candelório da Inglaterra, que é o dia das bruxas pesadas mesmo. Ixi, ali o bicho pega. Então são dias bem bruxentos. Vamos falar um pouquinho da bruxaria e dos rituais satânicos. Então, nós temos Diana, que é aquela deusa de 100 tetas, que é a deusa de Éfeso. Então, ela representa a própria mãe do sexo, a mãe da criação, a mãe dos prazeres, que ela pode ter 100 homens junto com ela, mas também pode criar 100 crianças, pode amamentar. Ela corresponde a Herodíades. Herodíades foi quem pediu a cabeça de João Batista, através do episódio de Salomé, que realmente Herodíades era terrível. Herodes, Antipas, que é o filho de Herodes já era terrível. O que fez Herodes? Matou, fez todo esse genocídio, mandou matar todas as crianças. Ele era o próprio anticristo. E a mulher de Herodes era Lilith, a própria Lilith. E a mulher de Herodes, que era um filho de Herodes, terrível também, a mulher dele era uma outra que ele trocou pela cunhada. Não foi nada maçônico. Então ele trocou pela cunhada, que é Herodíades. E ela que pediu a cabeça de João Batista, desse ser fantástico. Nunca vai existir um homem mais perfeito do que João Batista. João Batista é o homem mais perfeito que surgiu até hoje, que vai surgir ao longo do tempo. Então, como homem, ele era perfeito. Só que Jesus não era homem. O que morreu na cruz era anjo. Então, ele era superior a João Batista. Porque ele era homem e era anjo. Ele era os dois. João Batista não, era só homem. Então, tem o aspecto João Batista feminino também, que é maravilhoso. Só que não são mostrados. Mas existe também. Jezabel é a própria. Essa é a rainha da prostituição, rainha da zona, a mulher mais conspurcada, é a mulher que realmente mexeu com o rei Davi. Quem é Davi? Davi era o próprio rei do mundo. Davi era uma reencarnação anterior de Jesus. Então Jezabel era uma bruxa desgraçada, sem vergonha, mãe das prostitutas, a mulher que tinha um poder de conspurcar qualquer homem. O homem chegava perto dela, estava frito. Ela já pegava o homem, conquistava qualquer homem. Mas não conquistou Davi. Davi entrou na dela, mas pagou pato por isso, pagou caro. E saiu dela. É a mesma coisa que Maria Madalena. Era a mesma coisa. Era uma expressão de Jezabel. Só que ela não conseguiu conspurcar Jesus. Pelo contrário, foi convertida. Jesus tirou 7 demônios dela e ela virou uma discípula dele. Morreu aos seus
seus pés até o final da vida. Então são aspectos lilitianos transformados. A Jezabel não transformou, continua sendo. É a própria Babilônia que aparece no final da Bíblia, a própria Jezabel. E Babilônia, que é a prostituta, a mãe das prostitutas, que é o Iraque, que é onde fica a Babilônia, é no Iraque, lá onde está o Saddam Hussein, lá naquele mesmo local, representa a mãe das prostituições e a mãe da conspurcação dos costumes. E não é o que está acontecendo? Não respeitar a ONU, não respeita o ser humano, não respeita a família, e está todo mundo engolido com medo deles, porque eles têm bomba atômica, os outros não têm. Então é complicado enfrentar essa situação. Atrás desses valores existe Hécate e Perséfone também. Muitos aí dizem que são bruxos. Por exemplo, na Rádio Mundial eu conheço 5 bruxos. Eu sou bruxo. Se é bruxo desculpe o termo, uma ova. Só 5, tem mais. Tem muitos que se dizem bruxos e sentem orgulho disso, até na televisão, dizendo que são bruxos, que são bruxas. Mas pera aí, que bruxo que você é? Bruxo fajuto, bruxo paraguaio, bruxo inocente ou bruxo mesmo? Porque se você for bruxo mesmo, você tá frito. Ou nós estamos fritos. Então complica o sujeito se intitular bruxo. A gente não se intitula bruxo, a gente se intitula mago, por exemplo. Magia, ou mexe com forças da natureza, etc. Até aí tudo bem, mas dizer que é bruxo é entrar no que eu vou falar. Eu vou falar um ritual para mexer com vocês, de bruxaria, para vocês verem como é que é. É terrível, gente. É nojento. Então, existem muitos falsos bruxos, né? Mas isso é pura inocência, é ignorância. Que a verdade da bruxaria é terrível, é importante vocês conhecerem, para nunca se intitularem como bruxo. Que isso, às vezes, sedimenta na personalidade e você acaba entrando na bruxaria. Sem saber, você já tá lá, de uma hora para outra. Ninguém avisa, é na hora. Tem que ser levado e tchau. Se você entrar numa dessas, você tá frito. Para sair é difícil, porque não tem força que te tira. É complicado. Por isso, não vamos dizer que nós somos bruxos. A gente fala brincando, ai bruxinha. Fala com carinho pra pessoa. Mas não dizendo, eu sou bruxo aí, pra todo mundo. Não, isso não. Então, é o que sempre a gente fala, eu sou um simples discípulo de iniciação que não sabe nada. E o pouco que sabe, procura passar pros outros. Só isso. Não sou mestre de nada, não entendo nada. Esse é o processo. Se a gente se coloca como bonzão aí, vem um choque de retorno. Tudo começa sempre com homens e mulheres lindas. Porque se a gente entrar num processo de bruxaria, ele é muito pesado. É muito chocante e a pessoa, se tiver chance de pular fora, ela pula na hora. Então a coisa começa a enganar, começa a vir como uma figura, que nem aquela que me atacou. Mulher linda, e fui perceber alguma coisa quando vi a sola do pé dela. Aí quando aconteceu o efeito da Undina, a gente começa a associar a imagem dela terrível, nojenta, que eu olhava no espelho, eu não via a imagem dela. Eu falei, coçava a cabeça, falei, tá estranho, como é que ela não tem imagem? Aí de repente eu olhava, eu via a imagem dela, eu olhava, não via, e ela via uma imagem horrorosa. Eu falei, a coisa tá complicada aqui. Aí comecei a perceber o que era. E se eu não sou esperto, eu tava enfronhado até agora nesse processo aí. Então tudo tem que tomar cuidado. Então às vezes começo com homens muito bonitos, mulheres lindas, encantadoras, levando uma conversa numa boa, e vai te ganhando, pouco a pouco vai te conspurcando, pouco a pouco vai te sujando, pouco a pouco vai te oferecendo as coisas a mais, etc. E a coisa vai enrolando. De repente ele mostra o que é. Aí já é tarde, você já tá na malha dele ou na malha dela, na malha de Lilith. Então tomem cuidado com essas figuras aí. Procurem sentir detalhes neles, porque eles têm marcas, são marcas azuis no corpo. Eles têm marcas nos pés, eles têm sinais. E a gente acha. Esse sinal de comer só coisas apodrecidas, frutas fora da época, frutas machucadas, quer dizer, que sinal que é esse? Tá dizendo que aquilo dá prazer, porque gosta disso. Para quem que gosta disso? Não conheço ninguém, mas nem porco. Porco come porque não tem outra coisa para comer ou porque come tudo. Mas não é porque é gostoso. É estranho. Então, observe as coisas estranhas. São muito significativas. Então existem as famosas experiências de bruxarias de Sabá. Sabá é a noite, chamada a Noite das Bruxas, Noite de Sabá. Aí tem a rainha de Sabá, que tentou deturpar Salomão, e ele teve caso com ela. O Salomão acho que tomava Viagra de caixa, porque ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. E tinha casos extras, como a rainha de Sabá, que era uma bruxa. Já são os grandes erros de Salomão. Mas além de estar envolvido com bruxaria, com essa Sabá, que foi terrível, fale-se bem dela, mas não é não. O negócio dela era meio complicado, era Lilith, o súcubo, atacando Salomão. E Salomão está diretamente ligado a Davi, filho de Davi. Foi ele que construiu o templo que Davi não conseguiu construir. E Davi esteve envolvido com quem? Jezabel. Então você começa a ver, rainha de Sabá, Jezabel. Então, Jezabel, Davi pai. Rainha de Sabé, Salomão filho. Mas aí tem um lado bonito da história, que são os cânticos dos cânticos de Salomão. Coisas lindas que enaltecem a família, enaltecem a mulher, e realmente colocam a mulher no seu verdadeiro local, como mulher digna, como Maria. Então é muito bonito.
Mas é o sabá, é a noite das bruxas, chamada de Valpurga, congresso diabólico, festim diabólico, orgia, ritual satânico e missa negra. Tudo isso acontece de uma vez só. E eles têm indicadores do caminho. Não tem mapa, vai aqui que é ali. Você não recebe guia, você não recebe mapa. É proibido dizer onde que é. Tudo é proibido. E eles são indicados por sapos, por bodes, por porcos e são indicados também por pássaros sinistros. Como? Fisicamente, não. A gente vai no astral. E através do astral que eles atuam no físico. Cuidado com o astral, cuidado mesmo. São pássaros que levam a gente, são bodes que levam a gente, são asnos que levam a gente, são porcos, são corujas. E a pessoa que pratica isso, ela tem que seguir regras, ela prepara o corpo. Então ela fica esfregando o corpo com um guento de bruxa. E o que é um guento de bruxa? São drogas que excitam a pessoa. Que a gente pode drogar uma pessoa simplesmente com adesivos, como fazem com crianças. Você sabe disso. Pelo adesivo, passa para a pele, corrente sanguínea, e você droga uma criança usando adesivo. Muito perigoso. Então tem que tomar cuidado. Então a pessoa passa aquele negócio. Aquilo é feito com o quê? Aquilo é feito com narcóticos. Aquilo é feito com excreção, é feito com produtos vaginais, ele é feito com produtos do homem, aqueles produtos sexuais que o homem também produz, hormônios. E então passa no corpo inteiro, esfrega, 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 até ficar liso, até ficar vermelho, até ficar quente. Passa nos seios, passa nas nádegas, passa no corpo, passa no ventre, passa nas pernas, passa nos braços. Então a mulher se passa toda esse unguente, fica preparada esperando a noite de sabá. Então ela tem gordura humana, tem haxixe, são drogas, tem cânfora, tem papoula, que é de onde vem a droga também, que é o ópio, tem cocaína, que é o produto, tem girassol, que é o óleo divino, também diabólico e solar, e tudo isso. E ela vai aplicando. E aí ela fica esperando acontecer a noite de sabá e vai dormir. E ela vai no astral. Às vezes o marido bobão tá dormindo lá e a mulher vai na maior orgia da paróquia. E ele fala, minha mulher não trai com você, mas trai com o Beelzebub. Que pior do que trair com o vizinho. E é terrível. É uma coisa horrorosa. Mesmo ao lado de maridos, meninas novinhas entram nessa, pessoas idosas, são as mais sem vergonhas, as mulheres idosas. À medida que a pessoa participa desses rituais, dessas práticas, ela começa a ter verrugas. O fato de eu ter uma aqui é de nascença, e isso é uma defesa, por isso que eu nunca tirei, isso aqui é uma defesa. A gente tem esse processo de defesa. Então eles têm formatos de mamilos, têm sinais azuis, marcas no corpo, principalmente nas regiões cobertas, perto da pubis ou dos órgãos sexuais. Tem marcas de dentadas, arranhões que nunca curam, estão sempre abertos, sempre marcantes. E aí começa isso. É só ir nessas festas, ver a repercussão hiperfísica. Bom, a pessoa vai para o astral e sai voando. Às vezes ela já sai cavalando, ou como cavalo, num homem qualquer que ela pega no astral, ou num que ela quer. Então já sai cavalgando em cima dele e leva o coitado junto com ela. Ela já está, como Lilith, dominando aquele coitado que está lá. Às vezes pode, e é uma marca permanente no corpo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que é tatuado. O melhor é não tatuar nada, ou então usar uma tatuagem que possa sair com o tempo. Essa que é degenerável. Aí saem voando em vassouras, quase sempre fincados no rabo de um bode, que a gente já está enterrada num bode, já está enterrada num asno, a coisa é meio nojenta. Então a pessoa já sai aí com aquele bicho te puxando, gemendo com aquele negócio atrás dele. A coisa é feia. E às vezes são cavalos. Se vocês tiverem um sonho assim, acordem, saem fora, pulem fora. Por isso que é importante saber, se aparecer isso, cai fora. Então se vir uma vassoura bem estranha aí, cai fora. É frio. Bom, o local, qualquer lugar pré-determinado, onde quem chega já começa a entrar num clima de sensualidade, num clima de orgia, um lugar meio tenebroso, todo cheio de cheiros, de vapores inebriantes, é cachaça para todo lado, álcool para todo lado, é droga para todo lado, a coisa é meio pesada, tem muita sensualidade, muita animalidade. E a pessoa fica nisso, até chegar o famoso Mefistófeles de Goethe, que convida Fausto para esse festim. É uma história muito interessante, convida para a Valdurga, que existe Valdurga, é uma das práticas piores que tem na Alemanha. Entre 23 e 24 horas entra então Beelzebub. Então Beelzebub significa rei das moscas, rei dos porcos, rei da sujeira. Então é o Beelzebub. E ele é o chefe dessa zona toda aí. Ele tem o pé bifurcado, ele tem cabeça de bode, cabeça de besta, orelha de asno, tem uma vela negra ou vermelha no topo da cabeça, entre os chifres, entre os cornos, e ele fica lá, todo peludo, é muito peludo nos pelos, no peito, nos braços, e ele fica lá, realmente provocando frenesi. Quando ele entra, é aquela, parece que entrou aqueles artistas das macacas de auditório. Já viram?
Que negócio vira o negócio, e o bicho entra lá. Aí ele provoca a frênese, às vezes ele se mostra meio porco, meio homem, e chama cada um para beijá-lo. Só que não é beijar no rosto, não, é beijar no traseiro, lá no lugar pior que tem. Beijar nos seus órgãos sexuais. É a prova de que gosta dele. Então veja como começa a coisa. Começa meio pesado. Só que ele tem essa região muito suja, muito fedida, muito pior do que vocês pensam. Porque se a gente lavar, se for limpo, ainda dá pra fechando os olhos. Sei lá eu. Mas nesse caso aqui é terrível. Depois cada um tem que acender, tem que levar a vela e acender a vela na vela dele, que é a luz dele. Só que não é luz, é uma luz fria, parece o fogo fato que fica girando, azul, e é esse que provoca as marcas nas pessoas. Que um queima o outro nem sente que tá queimado e vem a marca azul nele. Então ele oferece o traseiro para beijar em lugar sujo, e depois cada um então acende a sua vela na sua testa, ou então a testa fincada no traseiro e tem que ir lá acendê-la no traseiro dele. É horrível, é muito nojento, muito asqueroso. E cada um relata então tudo que ele fez de ruim, para criar um clima de maldade. Então eu fiz isso, eu matei a sogra, eu enforquei não sei o que lá, eu destruí aquele negócio. Começa cada um falando, então a coisa pesa, o clima, não vou nem dizer como é que é. Pior que umbral, isso aqui umbral não é assim não, umbral é gostoso até. Ali umbral é colônia de férias. Tudo lá é contrário. Elas dançam no sentido anti-horário, começam aquelas danças no sentido anti-horário uivando, e no meio ficam dançando de costas um para o outro, duas bruxas. E aí fica tudo isso daí, aí começa a rolar de tudo lá, êxtase, sujeira, ficam jogando esperma, ficam jogando sangue na cabeça de todo mundo. Isso é um ritual. Não é um ritual não, é uma prática completa que eu estou passando para vocês nunca dizerem que vocês são bruxos. Se benze com água benta, e a água benta é a própria urina dele, é o próprio excremento dele, o excremento de todos lá. É a urina do diabo. Faz o sinal da cruz ao inverso. Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. Em vez de ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Tem sinal ao contrário. Depois, tocam flauta, que a flauta é diabólica. Ela mexe com esses fatores diabólicos. O diabo adora a flauta. Mas não quer dizer que a gente não possa tocar flauta. Uma coisa não interfere na outra. E ele forma no seu traseiro um rosto enorme. Ele mostra figuras no rosto. Ele dança na frente, aquela figura horrorosa. Mostra o traseiro dele, que parecem rostos de mulheres bonitas que não são. Ele está mostrando o traseiro dele. E o bobão vai lá e beija. A hora é homem, mulheres beijam aquela boca bonita, que não é a boca, você sabe que eles estão beijando. E aí fica, nossa, a coisa é coisa de vomitar. O cheiro é insuportável. Ele tem um pênis terrível. É todo cheio de verrugas, é todo cheio de escamas e cheio de espinhos. Onde aquilo penetra, sai sangue para todo lado, dói pra burro e machuca. A coisa realmente é terrível. E depois ele tira a capa dele, uma capa vermelha, põe ali na frente, e aí vem a escolhida, que é a rainha de Sabá. A famosa rainha de Sabá. Aí vocês vão começar a entender o que é a rainha de Sabá. Então ela fica sem roupa, lógico, porque ali o pessoal só põe uma capa em cima, porque tem que ficar sem roupa, faz parte da prática. Depois ela tem uma vela no pubis, tem um cálice nojento, só tem excremento lá dentro, aqui no ventre, quando o pessoal bebe desse cálice. E aí tem a hóstia. A hóstia é feita de coisas podres, lembra que eu falei? Ele é feito de fezes, de sangue, de urina e de jetos menstruais compactados. Então, em vez de ser uma hóstia de trigo bonita, como uma hóstia de magia branca, que é a missa, que é uma magia branca, é o contrário. Em vez de comungar pela boca, os homens comungam pelo ânus e as mulheres comungam pela vagina. A coisa é terrível. Vão imaginando o que é bruxaria, gente. A gente tem que ser franco. Realmente a coisa é horrorosa. Isso tudo é chamado de confarreato. Então, se te levarem para um jantar de confarreato, pula fora que é fria. Você já sabe o que é. Então a comunhão é contrária. Aí tem aspersões de sangue, de esperma, oferendas de blasfêmia. Todo mundo fala palavrão, todo mundo fala das suas falcaturas. Aí ocorrem sacrifícios até de crianças. Aqui no Brasil acontece muito, gente. Só lá no Nordeste foram julgados. Mataram quantas crianças? É esse processo. Só que a imprensa não fala que é isso daí. Porque se fala, aí o ataque vai ser muito maior a esse processo, a justiça vai ser muito mais pesada. Sacrifício de crianças, sacrifício de animais, degola animais, é sangue. Olha, é uma zorra total. E com os ossos pontudos, eles se furam, se chupam o sangue, dão sangue para chupar e o Beelzebub chupa o sangue de todo mundo. Então veja que coisa horrível. Ele deixa mordidas dos pênis dos homens nas vulvas das mulheres. Então, uma das marcas, é difícil ver, mas quem participa de ritual satânico tem a marca nesses locais. São como que mordidas ou manchas azuis. Então, se você tiver um namorado ou uma namorada e tiver a oportunidade de meio que discretamente observar, olha lá, vê lá o que está acontecendo. Então, realmente é complicado. Rola a maior depravação, cheia de gritarias, dor, sexo. Olha, a coisa, a pessoa entra num clima que não percebe isso. Ela entra, tá, não dá pra sair, não pode sair. Se sai, morre, se sai é destruída e fica naquela. Pronto, entrou e não sai. É fria. Não tem, vai rezar contra tudo isso? Ali não tem,
você pode abrir Salmo 90, Salmo 900, Salmo 9000. É muito pouco perto, porque é ele que está lá, é a figura pior que está lá. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa. Então a gente tem que olhar muito bem essas coisas. É esse negócio de ritual, é de bruxinho, é de bruxinha. Pera aí, é bruxinho, bruxinha? É fraquinho, é picareta, é paraguaio, é falso, é inocente? Ou é bruxo mesmo? Porque se for bruxo mesmo, é fria. Então tem que tomar cuidado. E eles enganam, né? Porque se eles falam essa verdade, se alguém falar, convidar vocês para essas festas, vocês irão? É lógico que eles nunca vão falar isso. Por isso que é importante saber. Tem, e são verdadeiros. Mas eu conheço sites que eu já entrei, diabólicos. Você abre, você já sente a força. Na hora você fala, pelo amor de Deus. Resultado, vamos nos resultados. Sabe o que acontece? Repercussão hiperfísica. Aparecem manchas, aparecem mordidas, aparecem mamilos, aparecem verrugas, aparecem tudo que você pode imaginar de ruim, doenças, infecções, que mesmo comendo aquela hóstia desgraçada, enfiando pela vagina ou pelo ânus, que é a comunhão de uma missa negra, que é o contrário da comunhão sagrada, que é pela boca, alimento de Deus, é o contrário. Aí isso gera infecções. Sei lá eu de onde veio aquele negócio. E o vírus é astral, então a pessoa pode adquirir doenças terríveis vindo do astral e se repercute fisicamente e aparece fisicamente. Então veja que coisa horrível, repercussão hiperfísica, marcas no corpo, delírio, febre, histerismo, doenças, gravidez histérica, a pessoa sente uma coisa peluda dentro dela, uma coisa nojenta. Já a pessoa sentir-se mãe do vento, e o vento é uma forma pensamento dentro dela, é uma coisa horrorosa. Não está grávida, mas chega até a engravidar, porque numa dessa, a coisa é tão excitante que o marido entra de gaiato, engravida, e aquilo que está surgindo, que vai nascer, nasce algo meio esquisito aí também. E o marido apenas ajuda, não sabe de nada, viu que a mulher está excitada, falou, deixa eu resolver a minha menina. E aí ele entra nesse festim de paralelo, não sabe o que está acontecendo no astral. E a coisa é terrível. Então tem muitas mulheres que engravidam assim, com o próprio marido, com o próprio companheiro. Aí vem dores, paralisias, tremores, perturbações, narcolepsia, catalepsia, paralisia, não consegue se mexer, distúrbio neurológico, sequela. Saúde. Loucos, prejudicados sem contas. Só na Idade Média, esse ritual era muito forte na Idade Média. Então veja que a igreja agiu duro, mas isso existia que eu estou falando. Isso existe hoje em pouca quantidade, mas existe. Existe muito nos Estados Unidos, mas existe hoje aqui. No Brasil tem um pouco no Nordeste, um pouco no Sul. Por aqui nunca percebi nada disso, porque a gente anda por aí no astral, né? Eu nunca senti nada que puxasse a gente ou que afastasse a gente. Então eu não sinto isso aqui. Então a gente está mais tranquilo. Saldo, loucos e prejudicados sem conta. Só na Inquisição foram 9 milhões de mortos, queimados vivos, gente. Veja que pecado que foi feito. E muitos inocentes. Tinha bruxa aí também, lógico, tinha bruxa. Mas tinha muito inocente. Bruxas eram as mínimas. Inocentes que entraram nessa, que estavam se iniciando nisso, que não eram, que estavam sendo, que vinham a ser. E gente que não tinha nada. Roubar terra, roubar coisas, mulheres viúvas, mulheres solteiras, limparam todas elas. Essa é a nossa igrejinha que fez isso. Aí vem a riqueza do Vaticano. Então tem muita sujeira dentro daquela riqueza. Eu amo o Papa, sou cristão, sou católico, mas caramba, nós tivemos fases horríveis dentro da igreja. E essa foi uma delas. Queimar vivo pessoas, isso é inaceitável. Mesmo que seja bruxo, não é para matar, seja lá quem for. Torquemada queimou 10.200 em 20 anos. Ele era o maior caçador de bruxas. E queimava mesmo, matava mesmo, queimava viva. E enforcou mais de 100 mil suspeitos, que tinha certeza queimava para não voltar. E na dúvida, enforcava quem passava. Então veja o prejuízo que isso deu. Mas Lilith não é só isso, não. Lilith é a transformação. Eu falei dos aspectos piores, para a gente não embarcar nessa. Mas existem aspectos maravilhosos da Lilith. Por exemplo, a mulher brasileira hoje. Eu vejo Lilith na minha filha. A minha filha é uma coisa maravilhosa, é uma própria Maria, vamos dizer. E não fui eu que ensinei, ela é assim, ela é da natureza dela. Uma pessoa que realmente tem o amor dentro dela, tem esses valores. A minha esposa também tem valores fantásticos, religiosos profundos. Não tem nada disso, é uma Lilith transformada também. Tem os seus problemas de fanatismo religioso que acabou com a nossa vida. Mas independentemente disso, tem os valores éticos, morais. Vocês que estão aqui, as mães de vocês, os filhos de vocês, as irmãs, quer dizer, tem coisas maravilhosas, que nós ultrapassamos isso. Temos que tomar cuidado para não ingressarmos nisso. Porque às vezes a gente se interessa por algo que vai nos levar lá para o lixo, para realmente coisas horríveis. Então a gente tem que ser muito esperto. Então abrir a atenção onde a gente frequenta, onde a gente vai, o que está acontecendo, o que vai, que história que é essa, que ritual que é esse,
esse. Eu não estou assustando, porque a gente pode participar de rituais, de canalizações, de orações, do que vocês quiserem, até de práticas vicas, não tem problema nenhum. Agora, o que está atrás? São essas vicas de amor, são essas vicas de pureza, são essas vicas marias, ou são aquelas vicas diabólicas que eu estou falando? Porque tem as duas, então eu tenho que abrir bem os olhos. E elas enganam. Existem esses valores que representam os dons e as qualidades da mulher. E no Brasil, nós temos hoje o maior potencial feminino do mundo. Não tem potencial feminino como o do Brasil. A mulher aqui, ela está com tudo e não está prosa. As jovens que estão se formando agora, as mulheres mais maduras, as crianças que estão nascendo, são todas especiais. Porque o Brasil vai ter uma missão para acabar com tudo isso. O Brasil vai ter uma missão de valorizar a ética, a justiça, a moral, a beleza, os valores de Maria, os valores sagrados, os valores divinos. Isso vai acontecer e aí está toda a missão de vocês mulheres. Por isso que eu respeito muito a mulher. Eu amo a mulher. Eu amo todas as mulheres, independentemente de tamanho, independentemente de cultura, independentemente de estado civil, de qualquer coisa. Porque eu acho a mulher fantástica, porque ela está muito à frente da gente. Para chegar aqui é difícil, para mexer com as emoções é difícil. A gente pode ser conspurcado por elas, mas as mulheres que eu conheço, as mulheres que eu convivo, as nossas amigas, os nossos conhecidos, são excelentes. Eu só tenho a agradecer a vocês mulheres, vocês são ótimas. Só que a gente tem que tomar cuidado com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos parentes, para que não embarquem num processo desse, que é de uma hora para outra, é levado de uma hora para outra. É só começar a brincar com essas coisas. Com essas coisas não se brincam. Então é preferível ser um crente fanático do que ser um bruxinho meia-sola sendo comido por essas tendências. Eu tenho 2 filhos crentes evangélicos. É a maior graça que Deus me deu. Meu filho estava perdido, muito bonito, o rapaz aí que as mulheres davam em cima. Eu falei, nossa, você é avô disso do tempo, a coisa vai dar errado. Aí é farra, não queria saber de nada, estudava medicina, não ia pra frente. Aí ele teve uma experiência muito forte, que aconteceu pelo valor que ele tem. Aí mudou a vida dele, virou evangélico hoje, não quer saber de nada, virou um gênio aí, se formou, pós-graduação, tá ali com uma namoradinha muito legal, evangélica também. Não é uma dádiva. Esse eu não me preocupo. A minha filha, nunca vou me preocupar se ela está numa gandaia lá, num processo que vai correr droga, que vai correr pilantragem. Não, ela não vai nisso daí. Porque ela venceu esses processos lilithianos. E não fui eu, não, foi ela. Ela já veio assim. Nós temos o outro lado, que é o lado bom, que deve ser valorizado. Mas a gente precisa conhecer o lado negativo, o lado das trevas. E nós temos problemas. Mas dentro dos problemas tem as soluções. Nós temos que enfrentá-los. E se a gente buscar o amor, que transforma tudo, a ética, a justiça, a moral, a felicidade, os bons costumes, respeitar tudo isso lilithiano negativo se transforma no lilithiano positivo. Maria é Lilith também. Mas veja a diferença disso que eu falei de um ritual sagrado, de uma missa bem rezada por um padre que realmente tem fé. É um ritual também, cheio de anjos, cheio de amor, de alegria, de prosperidade, de saúde. O culto crente também. Então existe a polaridade. Então a missão da mulher é muito importante no lar. Nós temos que mudar o mundo, mudar a família, mudar o homem, mudar o Brasil. Nós temos que ter um trabalho muito grande de transformação. E tem que ser agora. Aí vem todas as santas que você conhecem, as Marias que vocês conhecem, todas as Marias, e tem a Lamirá, que é a Maria de todas as Marias, que é a expressão feminina de São Germano. A expressão feminina mulher do próprio Melquisedeque, do próprio Rei do Mundo. Então, a Lamirá representa a transformação de toda a Lilith e de todo o mal em bem, de toda infelicidade, tristeza e conspurcação e alegria, felicidade, sucesso, saúdes e vitórias. É importante falar disso, que às vezes esses fatores diabólicos estão dentro de nós. Só que eles são pequenos. E quando são pequenos que a gente deve vencê-los. Kung Fu Tse dizia que é mais fácil vencer ao hábito hoje do que amanhã. Então vamos vencer hoje. Vamos enfrentar esses demônios, essas lírites, esses problemas e transformá-los em soluções, em amor e felicidade. Por que não sermos felizes? Por que não sermos prósperos? Por que não vivermos com alegria, com amor, com sucesso, com prosperidade e sair fora de toda essa sujeira e despertarmos o verdadeiro amor? Porque quando a mulher tem o verdadeiro amor dentro dela, não existe resistência, não existe obstrução sexual, não existe frigidez, não existe não sentir o sexo, não existe nada disso. Porque o amor transcende isso e desperta tudo isso dentro dela. Então uma mulher que ama é uma mulher completa. O homem que ama é um homem completo. O importante é chegar lá. Não precisamos de nada disso, de unguento, não precisa de ritual, não precisa nada de Wicca ou do que seja. É o amor que resolve. Então, para vocês, muito amor, muita saúde, muito sucesso e muita consciência. Obrigado pela participação.